Um sábado diferente, uma mescla de Campeonato Brasileiro Série A e B com as eliminatórias da Euro 2024. Não temos eliminatórias da América do Sul hoje especificamente. Esse é o 6º dia de data FIFA e o 3º dia dos jogos e seleções. Tem gente que tá adorando e tem gente que não vê a hora de acabar. Meu nome é Theo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 14 de outubro. Vamos começar às 10 horas da manhã falando de Ucrânia e Macedônia, mas antes disso, vamos só fazer um parênteses da seleção brasileira, que merece, né? Viram como é que foi o jogo da seleção? Viram aquela cotação da seleção brasileira? Que no pré-live era 1,20 mais ou menos, chegou a baixar para quase 1,10 e não entrou. O Brasil fez o primeiro gol e depois tomou um golaço de empate. E é nesse prego que eu tô sempre martelando com vocês. Eu fico parecendo chato, né? Mas eu gosto sempre de pegar um evento como esse que acontece todo mês, toda quinzena, todo final de semana, se você tiver num dia cheio de futebol. Uma odd de 1,10, 1,20 não vai entrar. E aí a gente vai ficar culpando zagueiro, culpando goleiro, vai ficar culpando a si mesmo, culpando a casa, culpando a exchange, culpando todo mundo e esquecendo de olhar para si próprio. Cotações de 1,10 e 1,20, elas são muito, muito difíceis de você ser lucrativo no longo prazo. Principalmente você que gosta de fazer bilhete, que gosta de fazer múltiplo e que vai usando essas cotações para poder multiplicar, fazer uma premiação um pouco melhor. Ou pior ainda, para você que vê uma cotação como essa e acredita que pela odd ser baixa e a probabilidade de vitória ser alta, isso é 100% de certeza que vai acontecer. E aí você utiliza uma gestão diferente do que você está acostumado. Se não quebrar a tua banca nesse evento, certamente o peso emocional que essa perda vai te trazer vai fazer com que você quebre a banca no próximo evento ou daqui, no máximo, a alguns dias. Então, geralmente, quando eu comento aqui para você, é para o seu bem. Ah, Theo, mas você falou que era interessante ficar de olho no handicap asiático menos 1,25. Falei, porque a cotação do menos 1,25 ela já estava mais alta do que 1,20. E provavelmente, como o Brasil marcou no segundo tempo, se você entrou mais para o final do primeiro tempo, essa cotação do menos 1,25 asiático, ela devia estar ainda mais alta. E aí a sua relação de lucro e prejuízo fica muito melhor. Porque pensa bem, se você pegou o Brasil a 1,10 e o Brasil ganhou, show, você ganhou 0,1. Se o Brasil tivesse perdido ou empatado, como aconteceu, você vai precisar de 10 lucros para cobrir esse prejuízo. 10. A sua relação é de praticamente 10-1. Por isso que no longo prazo é difícil de você ter lucro. Agora, se você começa a trabalhar com uma odd de 1,50, sua relação já é melhor. De 1,60, 1,70, 1,80, uma coisa mais próximo de 2, que é uma relação de 1-1, é muito melhor. Porque vamos ser sinceros, Brasil e Venezuela jogando 10 vezes. Quantas vezes você acha que o Brasil vai vencer a Venezuela? Mesmo que fosse aquele Brasil ali, aquela seleção ali. Quantas vezes você acha que a Venezuela ia acertar aquele gol de puxeta, aquela bicicleta ali? 2, no máximo 3. Se você estivesse trabalhando com uma cotação mais próxima de 2, sua relação certamente iria te levar para um lucro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas cotações baixas, tá bom? E a gente vai falar disso agora. Olha ali uma cotação baixa ali, ó. Não é tão baixa, a relação dela é boa, não é tão esmagada. Ó, a Espanha. Espanha contra a Escócia. Qual era a odd da Espanha antes do jogo começar para vencer a Escócia? 1,20 blau. 1,20 alguma coisa, né? Quando saiu o gol da Espanha? Aos 70 e poucos minutos com o Morata. Será que essa cotação da Espanha já não estava bem mais atrativa do que trabalhar com ela 1,20? A pessoa que entrou 1,20 e que entrou na Espanha talvez acima de 2, foi o mesmo gol. Só que quem pegou acima de 2 estava com uma relação de lucro no longo prazo muito melhor que quem pegou 1,20. Tá bom? Então toma muito cuidado com essas cotações esmagadas. Principalmente a sensação de curto prazo que essas cotações baixas costumam apresentar. Quando eu falo aqui não é pro seu mal. Eu sei que você vai falar, tu fala demais. Ou então tu bate sempre na mesma tecla. Tu é chato. Tá bom, eu não tenho problema de ser isso, não vou ficar chateado com você. Mas eu tenho certeza que no futuro você vai voltar aqui e falar, porra, cara, eu acho que tu tinha razão. Eu acho que não é pelas múltiplas que eu vou ser lucrativo aqui. Não é trabalhando com 1,20 no pré-live que eu vou ser lucrativo aqui. Ah, mas você trabalha 1,20 no trade, não tem problema. O cenário de trade é completamente diferente. Faz o meu curso aqui embaixo para você entender, tá bom? Vamos começar falando sobre Ucrânia e Macedônia, uma cotação de 1,62. A Ucrânia joga dentro de casa e a Macedônia vem de uma derrota para a Ucrânia na casa da Macedônia por 3-2. Então esse confronto já aconteceu. Então a gente pode esperar um confronto mais acirrado, né? Uma Macedônia ali talvez com um ar meio vingativo, e a gente pode esperar talvez um confronto também para gols, né? As duas seleções com 7 pontos têm chance de classificação porque a Itália também tem 7, né? E a Itália não conseguiu vencer a Macedônia. Então nós temos aqui 3 seleções que disputam a segunda colocação. Acho muito difícil a Inglaterra perder a primeira colocação. Como visitante, a Macedônia tomou 7 da Inglaterra e fez 2 na Malta. Não vou criticar a Macedônia por ter tomado 7 na Inglaterra aqui, tá? A Inglaterra é muito boa seleção. E a Ucrânia em casa não perdeu.
venceu Malta por 1-0, foi decepcionante esse placar, esperava-se mais, e empatou com a Inglaterra 1-1. Isso aqui foi um jogo bom, né? A Ucrânia conseguiu se segurar. Acredito que essa cotação da Ucrânia ela é válida, ela é justa, mas eu não sei se a gente vai ter muito valor trabalhando ela nesse sentido aqui de pré-live, tá? Porque a Macedônia não é boba. A Macedônia pode ter tomado 12 gols, porque teve influência aqui da seleção da Inglaterra, que é uma das melhores do mundo, mas ela marcou 7 gols, ela marcou contra a Itália também. Ela não perdeu da Itália, já a Ucrânia perdeu da Itália. Então, eu viria para esse jogo tendencioso um pouquinho pro lado da Ucrânia, pelo fator casa, pela não ter perdido em casa, mas o jogo da Ucrânia contra a Malta, que eu tinha uma expectativa de uma Ucrânia mais solta, mais agressiva, e me decepcionei, me fez assim ter um pé atrás com a Ucrânia. Acredito numa Ucrânia favorita, mas eu não duvido da Macedônia, até porque é o confronto direto, né? Eu só teria um pouco de receio de tentar replicar um cenário de 5 gols. Porque como é um confronto direto e a Macedônia conseguiu um grande empate contra a Itália em casa, se a Macedônia faz o primeiro gol contra a Ucrânia aqui, eu tenho receio da Macedônia, fechar a casinha, entende? Então eu tomaria cuidado na hora da gente traçar um cenário tão aberto como foi o primeiro jogo, tá? Isso que eu tomaria um pouco de cuidado. Mas eu acredito que a gente consegue trabalhar principalmente no live, tá bom? Se você é um trader por aqui, primeiro de tudo, abre a sua conta na Betfair com um bônus de R$200 no exchange que tá aqui embaixo. Maior bolsa esportiva do mundo, que eu trabalho há mais de 10 anos, eu te indico, eu trabalho por lá e o link tá aqui embaixo, beleza? Se você quiser aprender mais, o link do meu curso tá aqui embaixo, tá escrito assim, ó, meu curso e minhas redes sociais. Acessa ali, você vai conseguir fazer o curso totalmente gratuito, tá? Até porque ele não é pago. Então, você vai conseguir encontrá-lo em diversos lugares. Tem lá na plataforma do Leitura, tem no meu site, tem aqui no YouTube, nas playlists. Você vai conseguir encontrar, fica tranquilo. Então, se você é um trader, você pode trazer um pouco de viés na Ucrânia? Pode. Eu não vou te criticar, não, tá? Eu também vou trazer um pouquinho. Mas é um tipo de viés que não vai me fazer ficar com o freio de burro na cabeça. Se a Ucrânia não estiver jogando bem, a Macedônia estiver jogando muito bem, eu não vou me posicionar contra a Macedônia ou a favor da Ucrânia. Eu vou deixar a leitura de jogo me mostrar o que fazer, mesmo já um pouco enviesado, com uma expectativa mais favorável da Ucrânia. Se a Ucrânia confirmar, beleza, provavelmente vou estar no mercado. Se você é um Panther, eu acredito numa Ucrânia favorita, mas eu não te indico trabalhar a favor da Ucrânia com essa cotação. Por quê? Como é um confronto direto, eu acredito que a Macedônia tem capacidade de dificultar a vida da seleção ucraniana ao ponto de ou sair na frente do placar ou até conseguir se defender muito bem, fazendo com que a Ucrânia ou que a cotação da Ucrânia suba. Então você poderia assumir um risco melhor mais para frente, pegando uma cotação mais alta, você vai ter uma recompensa também mais alta. Então dá para pensar, se a Macedônia sair na frente, talvez, se a Ucrânia estiver martelando muito, numa dupla chance, e se a Macedônia se defender muito bem, se você quiser trabalhar a favor da Ucrânia, talvez trabalhar a favor da Ucrânia no segundo tempo, no empate anula, pegando uma cotação um pouco mais alta, tá? De novo, acredito que a Ucrânia é sim muito forte dentro de casa, mas essa cotação já está no limite do justo, porque é um confronto direto e a Macedônia, se conseguir um empate aqui, vai ser um excelente resultado, tá? Então eu não duvido que a gente possa ter aqui um jogo mais travado. Agora, se a Ucrânia abrir o placar cedo, isso pode acontecer, obviamente, pode começar o jogo, a Ucrânia fazer o primeiro gol, a Macedônia, que veio talvez para buscar um empate, vai ter que ir para cima. Aí esse jogo pode abrir e a gente pode até ter uma réplica do cenário de 5 gols. Tudo vai depender do comportamento da Macedônia pós tomar o primeiro gol, se esse cenário acontecer, e pós a Ucrânia marcar o primeiro gol também, se esse cenário acontecer. Tudo depende do comportamento, né? Se a Ucrânia quiser só administrar o placar também, aí o ritmo do jogo tende a cair, né? Então a gente tem que, para trabalhar gols, a gente tem que perceber, principalmente depois do placar desempatado, qual é o comportamento das duas seleções. O que elas estão buscando, beleza? Mas eu vejo uma possibilidade de trabalhar 2 gols por aqui, pelo menos. Às 3h45, a Dinamarca enfrenta o Cazaquistão dentro de casa. Olha a cotação. Te lembra alguma coisa? Te deu gatilho? Pois é, mais uma cotação baixa na terra da data FIFA, né? Normal. Porém, temos que entender o contexto. Nesse grupo, que se eu não me engano é o grupo H, a Dinamarca está na segunda colocação. Se tudo correr como natural, como a gente costuma dizer, né? Se o rio correr em direção ao mar, a Dinamarca será a primeira colocada nesse grupo, até porque o nível das seleções desse grupo é mais inferior. San Marino, Irlanda do Norte, Eslovênia. Eu acho que a Dinamarca consegue se safar. Porém, ela não consegue tirar essa vergonha que ela passou para o próprio Cazaquistão no jogo de ida. Isso aconteceu em março desse ano. A Dinamarca vencia por 2-0 a seleção do Cazaquistão com 2 gols do Højlund, jogador do United. Até então tudo certo, piriri pororó. Só que aos 73 o Cazaquistão fez um gol, aos 86 ele empatou e aos 89 ele virou.
Pois é, meus amigos. Lembra daqueles cenários impossíveis e improváveis que eu falo pra vocês? Impossível não existe nada, existe improvável. Esse é um cenário improvável, né? Ah, mas a Dinamarca nunca vai tomar uma virada ganhando de 2-0. A cotação da Dinamarca naquele jogo, sabe quanto era? Te lembra alguma coisa essa cotação aqui? Ah, mas o goleiro, o zagueiro, piriri, pororó, popopó. Gente, isso vai acontecer, isso é do futebol, entendeu? Isso é do futebol. Você quer trabalhar com aposta, com trade? Aprende, né? Como diz a minha mãe quando eu era criança, engole o choro e entende que isso aí vai acontecer, tá bom? Então, beleza. Vamos traçar o cenário para esse mesmo jogo onde a Dinamarca tem extrema necessidade para vencer essa partida e assumir a liderança do grupo. O Cazaquistão é um bicho-papão? Não é. O que aconteceu lá, muito tem que ser dado mérito ao Cazaquistão, sim, que ele foi pra cima, não desistiu com o apoio da torcida, mas também tem vacilo dinamarquês ali. E dentro de casa a Dinamarca tende a ser um pouco mais organizada, mais concentrada. Então a gente pode imaginar uma vitória da Dinamarca por aqui. Mas vamos fazer isso com consciência de que essa cotação para pré-live ela não tem valor. Para pensar. Ah, mas eu vou duplar? Não, você não vai. Ah, mas eu vou triplar? Também não. E um bingão? Não, entendeu? Não faz. Vamos pensar no cenário ousado aqui. De novo, assim como a gente fez no Brasil. Ah, Theo, mas o Brasil vencia por 1-0 em vez de fazer 2-0 para te dar lucro, ele tomou um empate. Isso vai acontecer. Não existe cesta de 10 pontos, meu amigo. É cesta de 2 ou de 3. E aí depois você vai tomar uma também. Depois você vai fazer. E é assim que funciona. É prejuízo e lucro. Prejuízo e lucro. Você quer dar um passão maior do que a perna? Vai cair. Devagar e sem. Tá bom? Não é pra você ficar com raiva de mim. Então vamos lá. Você acredita que o Cazaquistão é capaz de vencer a Dinamarca de novo na casa da Dinamarca? Eu acho que não. Mas não é um cenário de certeza. É improvável só. Não é impossível, tá? A Dinamarca, podendo se vingar, vindo pra cima com muita pressão em casa, ela pode vencer Cazaquistão por mais que um gol de diferença. Você concorda comigo? Até porque, no PDF de apoio, se você não é membro do canal, é só você se tornar para ter acesso ao PDF. Os últimos 3 jogos da Dinamarca em casa, ela marcou 8 gols. Então, uma média de 2,67, né? Então, acho que dá pra gente esperar uma Dinamarca vencendo esse jogo. E se ela vencer, eu acredito numa vitória por 2 gols de diferença. A não ser que o Cazaquistão se defenda muito bem. Contra a Finlândia, venceu por 2 gols de diferença. Contra a Irlanda do Norte, só por 1. Contra San Marino, por 4 gols. Mas aí San Marino é um checkpoint mesmo, tá? Se você acredita numa vitória da Dinamarca por 2 gols de diferença, vamos dar uma olhada na nossa odd de handicap asiático. Vamos lá, ó. Menos 1,25 para a seleção da Dinamarca. 1,30. Tá bom essa odd? Não, não tá boa essa odd. Você pode pensar nesse cenário? Pode, assim como você pode pensar no cenário de vitória da Dinamarca, mas esperando uma valorização. Quando que essa valorização vai acontecer, Theo? Se a Dinamarca sair atrás, essa odd vai ter que valorizar. Se a Dinamarca não estiver jogando bem, essa odd vai ter que valorizar. Se a Dinamarca martelar e não conseguir marcar o primeiro gol, provavelmente você pode pegar essa odd mais alta no final do jogo, assim como foi o caso da Espanha, né, contra a Escócia. Ah, Theo, mas eu quero pensar no cenário mais agressivo ainda. Talvez um cenário de menos 2,25, aonde o Cazaquistão teria que perder por 3 gols de diferença. Aí a cotação já está mais próxima de 2. A sua relação é de 1 para 1, é muito boa, só que o seu risco também é muito alto. Então eu acho que você pode ficar no meio termo aqui, talvez o menos 1,5, lá para o final do primeiro tempo, no jogo 0-0. Aqui não tem devolução, mas pelo menos você tem uma cotação mais alta. Tudo você tem que entender da relação de lucro e prejuízo. Não adianta você ficar trabalhando com uma cotação de 1,14, entende? Ah, Theo, eu não gosto dessa cotação. O que você faz? Ignora esse jogo e parte para o próximo. Ninguém tá te obrigando a fazer, tá bom? Então, para você que é um punter, eu vou começar falando para você primeiro. Não vejo valor em trabalhar a cotação da Dinamarca com 14. A Dinamarca provavelmente vai vencer? Provavelmente sim. Se a Dinamarca demorar a fazer o gol, você pode buscar saúde mais alta. Se ela sair atrás, você pode buscar talvez uma dupla chance. Se você pensar no cenário de handicap asiático, se for o menos 1,25, espera uma valorização também. Se você é um trader, tem problema de trabalhar 1,14? Não. Por quê? Porque no trade, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar momento. Você pode estar exposto por 5, por 10, por 15 minutos, porque se a pressão da Dinamarca estiver muito grande, ela não vai mexer. E aí você pode sair no 0-0 ou com um pequeno prejuízo, tá bom? Esse é o meu cenário por aqui. Acredito numa vitória da Dinamarca, mas não gosto dessa cotação tão baixa assim e não duvido pela questão de vingança, né? Uma questão de devolver a derrota para o Cazaquistão, que a Dinamarca acelere um pouquinho em alguns momentos e queira de fato fazer mais gols. Também às 15h45 pelo grupo G, valendo a liderança, a Hungria enfrenta a Sérvia, as duas equipes com cotações parelhas e as duas equipes com a mesma pontuação no grupo. O jogo de ida entre eles, na casa da Sérvia, a Hungria venceu por 2-1 em uma partida que podia ter entregado mais, porque a Sérvia apresentou pouco na parte criativa e usou muito e abusou do que tem de melhor, que é a sua bola aérea, e a Hungria, que teve espaço, mas muito espaço para poder contra-atacar e ampliar até mesmo o marcador, optou por, na maioria das vezes, fazer o
tempo passar, talvez pensando realmente no confronto direto. E agora em casa, com o apoio da torcida, a Hungria vai tentar se distanciar na liderança em relação à Sérvia. A Hungria tem boas características de contra-ataque, também é um time forte na bola parada, principalmente na batida direta de falta, né, com o jogador do Liverpool, que era do Leipzig, o Szoboszlai, e a Sérvia tem como sua principal característica a bola aérea com Mitrovic e todos os hits que você imagina, né? Do Santadic, Vlahovic, o Milinkovic-Savic e, como eu já falei, o Mitrovic talvez seja o principal jogador de bola aérea dessa equipe. Também é uma boa seleção de contra-ataque? Sim, só que a Sérvia tem um grandíssimo problema, e eu não canso de comentar isso aqui, que é a fragilidade defensiva. Apesar de grandes jogadores individualmente, que jogam em equipes top mundial, a Sérvia tem uma defesa frágil, se defende mal, cede muito espaço, bate cabeça, e quando tá perdendo, se desespera, vai para cima e não se organiza. Então, para um cenário de gols, o melhor dos mundos seria a Sérvia atrás do placar. Porém, a Hungria já demonstrou na Sérvia, quando está na frente do placar, por mais que a Hungria seja um bom time de contra-ataque, a Hungria pode acabar optando por fazer o tempo passar. A minha esperança é que, com o apoio da torcida, agora a Hungria seja um pouco mais motivada a avançar. Eu tô com uma expectativa de gols nesse jogo. Espero que eu não esteja enganado. Se você é um trader, dá para vir para cá com um viés de correção de preço? Sim. Jogo parelho. O mercado tende a dar um pouquinho de favoritismo por conta do fator casa da Hungria, mas sabe e respeita a força da Sérvia, principalmente em relação à individualidade dos jogadores. Então acho que o mercado está bem pontuado aqui. E com esse tipo de cotação, quem começar melhor vai fazer o mercado mexer. Se a Sérvia começar muito mal, a odd dela vai mexer e a mesma coisa vai acontecer com a cotação da Hungria. Então a gente pode trabalhar a correção de preço sem problema nenhum. Para você que é Panther, não vou te indicar nada para um lado nem para o outro. Eu acho que é um jogo muito parelho, que no outro jogo, no jogo de ida, poderia ter caído para os dois lados. Então, sinceramente, eu não vejo assim uma superioridade da Hungria só pelo fato de ela estar jogando em casa ou por ela ter vencido o primeiro jogo. Não vou levar isso em consideração. O que eu gosto de pensar por aqui é um cenário de 2 gols pela necessidade. Não gosto dessa cotação inicial, acho que a gente pode esperar uma valorização dessa cotação do over 1,5, mas gosto desse cenário porque vale liderança e se a gente tiver uma equipe na frente do placar, a outra equipe vai se expor em busca de recuperação. Dá para pensar novamente no ambas marcam sim? Acredito que sim, tá? Principalmente pelo fator bola parada da Sérvia, que mesmo fora de casa pode aparecer, e pelo fator casa da Hungria, que pode utilizar a torcida também para vir forte por aqui, tá? Então gosto de pensar nesse ambas, gosto de pensar nesse mercado de 2 gols. Não duvido que a gente possa ter até mais do que 2 gols por aqui, mas aí depende muito do fator comportamento depois que uma equipe estiver atrás do placar e a outra que cada equipe vai buscar a partir desse cenário de vantagem ou desvantagem, respectivamente. Às 5 horas da tarde, na Série B do Campeonato Brasileiro, pela 32ª rodada, o Novo Horizontino enfrenta a Tombense, duas equipes que brigam por cenários diferentes. Novo Horizontino, conhecido por ser um dos melhores mandantes da competição, venceu 10 das 15 que disputou em casa, briga por um acesso na Série A, pela tentativa de ficar entre os 4 primeiros. Temos uma disputa enorme pelas primeiras colocações. Eu acho que a gente não pode descartar nem o CRB, que está com 48. Então, da 10ª colocação para cima, todo mundo pode se classificar. É claro que o Vitória já abriu uma quantidade de pontos bem grande em relação à 4ª colocação, à 5ª colocação e principalmente ao CRB da 10ª colocação, mas eu acredito que pelo menos 3 vagas ainda estão assim, até 4 vai, mas pelo menos 3 podem sofrer ali numa rotação, né? Então é uma disputa bem acirrada até o final. Para algumas equipes faltam 7 rodadas, para outras equipes faltam 6 rodadas, como é o caso do Mirassol, do Vila Nova, do Botafogo e também do ABC. Do outro lado, a Tombense, que ocupa a 18ª colocação, tirando o zoom para vocês conseguirem enxergar, além do saldo negativo, a Tombense é uma das piores visitantes da competição, com apenas 2 vitórias em 15 jogos fora de casa. E a briga da Tombense é contra o rebaixamento. A chance de escapar ainda existe, obviamente. É muito mais plausível do que a situação do ABC, que já teve uma rodada a mais. Mas a situação da Tombense é muito complicada, porque para tentar sair da zona de rebaixamento, ela tem que somar no mínimo 7 pontos, só que as outras equipes também jogam. Então é uma situação bem complexa de uma equipe que não vem apresentando bons resultados. Utilizando o nosso PDF de apoio, e aqui a gente consegue ver pela predominância de cores, né? O Novo Horizontino, além de 67% de vitória em casa, em 73% das vezes que jogou dentro de casa, saiu na frente do placar. Isso mostra muita iniciativa. Já a equipe da Tombense, 13% de vitória, 27% das vezes que joga fora de casa apenas sai na frente do placar. Falhou em marcar em 60% dos jogos, tem uma fragilidade no setor ofensivo muito grande. E ficou sem sofrer gol em apenas 13%, ou seja, mais uma fragilidade agora no setor defensivo. A média de gols marcados e sofridos do Novo Horizontino
é muito melhor do que a da Tombense. O primeiro tempo do Novo Horizontino é bem melhor, com bem mais vitórias, poucas derrotas. É um time que sofre pouco na primeira etapa. Já a equipe da Tombense não chega nem a 15% de vitória no primeiro tempo, tem um número de gols marcados 3 vezes menor do que o adversário e tem 40% de derrota na primeira parte. Dá para imaginar, então, talvez um controle, uma agressividade no Novo Horizontino nesse primeiro tempo, pelo menos se correr como vem acontecendo nos últimos jogos. O segundo tempo já não é um segundo tempo tão bom do Novo Horizontino, é uma equipe que cai defensivamente, que cai ofensivamente, mas mesmo assim passa a ser ruim de novo para a Tombense, porque ela sobe de 40% para 60% de derrota. Talvez seja um time mais kamikaze, né, que vai para cima e sofre muito mais gols do que no primeiro tempo. As duas equipes são muito boas na bola aérea. O Novo Horizontino marcou 10 gols de cabeça, a Tombense marcou 8, só que a Tombense sofreu 7 gols nesse fundamento, né? Então, acredito que nesse tipo de jogo, onde as duas equipes estão brigando, a bola aérea pode ser sim um fator muito interessante. Se você é um trader por aqui, depende muito do comportamento do Novo Horizontino. Se ele replicar a agressividade que ele vem tendo em casa, pode até valer um lei a pior equipe em campo a Tombense ou até mesmo um back favorito no Novo Horizontino. Não é comum de se trabalhar isso na Série B, mas pode acontecer. Se você é Panther, dá para pensar nesse empate anula do Novo Horizontino com uma cotação mais valorizada ou até mesmo na vitória do Novo Horizontino também com uma cotação mais valorizada, tá? Uma coisa que eu gosto muito de pensar por aqui é no cenário de gols, porque eu tenho as duas equipes brigando, então dá para pensar num cenário de pelo menos 2 gols por aqui. E o melhor cenário possível seria a Tombense, que está numa situação de desespero, saindo atrás do placar. Porque aí nesse tipo de situação, aí a gente teria mais ou menos a situação que aconteceu entre Vila Nova e Botafogo, né? Um Botafogo perdendo o jogo, vindo para cima, o Vila Nova acabou ampliando o placar. Pode acontecer isso aqui por aqui, o Novo Horizontino na frente do placar, podendo ampliar o marcador no contra-ataque, explorando essa necessidade da Tombense. Então eu gosto de pensar nesse cenário de 2 gols por aqui. E aí, a partir disso, é analisar ao vivo se vale a pena buscar mais gols ou não. Acredito que o Novo Horizontino é favorito para vencer esse jogo, mas foi uma equipe que concedeu em 9 das últimas 10 partidas que fez, então eu não duvido que esse cenário de gols pode ser até mais atrativo do que pensar num cenário de vitória do Novo Horizontino. Às 9 horas da noite na Série A do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá enfrenta o Cruzeiro praticamente num confronto direto por aqui. O Cruzeiro está a 3 pontos da zona de rebaixamento e o Cuiabá está a 2 pontos acima do Cruzeiro apenas. Por mais que o Cuiabá tenha conseguido pontuar, principalmente dentro de casa nos últimos jogos, venceu o Fluminense, venceu o Flamengo, venceu o São Paulo, empatou com o América e perdeu para o Palmeiras, não vai ser um confronto fácil, porque se o Cruzeiro vence esse jogo, eles praticamente trocam de posição, mesmo o Cuiabá ainda mantendo uma distância relativamente de 5 pontos para a zona de rebaixamento. Esse é um jogo atrasado, então as duas equipes querem a vitória para conseguir se distanciar ainda mais, mas nesse momento nenhuma das equipes está fazendo uma excelente campanha para que a gente tenha algum tipo de confiança. O Cruzeiro nos últimos 10 jogos só venceu o Santos fora de casa por 3-0. E o Cuiabá até venceu o Fluminense no último jogo, o Fluminense totalmente remendado, reserva por conta da Libertadores, mas vinha numa sequência de 5 derrotas em 6 jogos. 6 jogos sem conseguir vencer, né? Porque no meio dessas 5 derrotas, teve um empate com o América Mineiro. Perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Grêmio, empatou com o América e perdeu para o Atlético Mineiro. Então, não é uma fase tão boa das duas equipes assim. Utilizando o PDF de apoio, a gente vai ver a predominância de cores amarelas, que é aquela coisa, né? Nem quente, nem frio, nem salgado, nem doce. O Cuiabá tem o mesmo número de vitórias em casa do que o Cruzeiro fora. O Cuiabá saiu um pouquinho mais na frente do que a equipe do Cruzeiro. As duas equipes falham relativamente a mesma quantidade em relação a gols marcados, porém a equipe do Cruzeiro fica mais jogos sem sofrer gol. Mas isso no número também é muito relativo, né? Foram apenas 2 gols a mais sofridos pela equipe do Cuiabá. O primeiro tempo do Cruzeiro fora de casa é bom. O Cruzeiro tem mais gols marcados, menos gols sofridos, menos derrota e bem mais vitórias. Só que o rendimento do Cruzeiro no segundo tempo cai muito. O Cruzeiro chega a 50% de derrota. E é até um pouco inexplicável você ter uma equipe tão bem no primeiro tempo, com 8% de derrota, passando para 50% no segundo tempo. Difícil de entender. O Cuiabá também. Uma equipe que perdeu 17% das primeiras etapas e passa a perder 50% das segundas etapas. Então, duas equipes que têm bastante dificuldade na segunda etapa. Tanto o Cruzeiro quanto o Cuiabá têm números assim, não tão expressivos de bola aérea. A gente até tem uma cor mais verde ali em relação a gols de cabeça, mas não é o maior destaque do campeonato, não são as equipes que mais marcam nesse fundamento, não estão ali no top 5. Né? Se você é um trader por aqui, acho que é um jogo difícil de você conseguir arrumar um embasamento para ter um viés, para ter uma expectativa. Eu, particularmente, não consigo criar nenhuma pulga atrás da sua orelha.
porque a gente pode até entender que o Cuiabá, nesse momento, é um time chato em casa, e ele já foi muito chato fora de casa nos últimos jogos, né? Pelo menos no primeiro turno, mas ultimamente não vem sendo assim. O Cruzeiro também já teve seus bons momentos, mudou de treinador e ainda vem numa situação ruim. O Cruzeiro não ganhou em 9 jogos, como a gente falou, o Cuiabá concedeu em 8 dos últimos 10, né? Eu tomaria bastante cuidado na hora de trabalhar no trade. Eu acho que é um jogo para correção de preço, para você não trazer tanto viés. Se você é Panther, também não tenho nenhum tipo de embasamento para te aconselhar uma coisa ou outra no mercado de resultado. O que dá pra gente pensar é, pelo desespero, olhar para o mercado de gols e tentar encontrar dois polos, né? Eu acho que é um jogo tanto para um over 1,5, porque as duas equipes precisam, mas também pode ser um jogo para under 3,5, porque as duas equipes não têm excelentes ataques, não produzem tantos gols assim. Vamos olhar as estatísticas aqui dos últimos jogos, olha só. O over 1,5 aconteceu em 92% dos jogos do Cuiabá em casa, já o 2,5 em apenas 58%. O over 1,5 aconteceu em 67% do Cruzeiro fora, já o 2,5 em 58%. Então dá para ficar entre o over 1,5 e o over 2,5 e um under 3,5, quem sabe. Mas eu gosto de pensar no máximo no cenário de over 1,5 por aqui, eu não esticaria a corda pro over 2,5. Isso pro ao vivo. Por mais que essa cotação pré-live já esteja boa, não adianta eu vir só com a minha expectativa, entrar no over 1,5 pré-live e deixar correr. Eu acho que o melhor dos mundos, como a gente está com dificuldade de encontrar um embasamento aqui, é esperar o jogo começar. Nada melhor do que uma leitura de jogo, do que o jogo te mostrar como agir para você acabar tomando uma boa decisão. Eu gosto de pensar no cenário de over 1,5, mas se eu começar a ver um jogo e ver um jogo horroroso, eu vou ficar de fora, mesmo que venha sair 2 gols depois no final do jogo, tá bom? Muito cuidado por aqui. Bom, dos jogos extras para esse sábado, nós temos Itália e Malta. É um jogo que eu resolvi deixar passar por conta de uma cotação extremamente baixa da Itália. Não teria condição aqui para traçar um handicap ideal para a Itália vencer Malta. É provável que a gente tenha uma goleada interessante da Itália por aqui, que venceu Malta por 2-0 fora de casa. Provável que a Itália possa vencer por 2, por 3, por 4 gols de diferença, mas sinceramente é um cenário assim muito diferente, né? A gente tem que estar muito bem ligado nos handicap, então eu prefiro deixar passar. Mas é um extra, você pode olhar sem problema nenhum. Esse seria um dos favoritos que devem vencer. Outro jogo que a gente não comentou por aqui, fica para jogos extras, San Marino contra a Irlanda do Norte, uma cotação de novo muito esmagada, muito provavelmente a Irlanda do Norte deve golear esse jogo. O último jogo entre eles foi 2-0 para Irlanda do Norte. San Marino não vence um jogo, não sei quantos mil anos, uma seleção muito, muito frágil, mas eu também evito essas cotações tão esmagadas aqui. Tem Bulgária e Lituânia, mas as duas equipes aqui no grupo G estão com 2 pontos cada uma, não vão se classificar, nem por um milagre, né? Porque é um grupo com 5, então são 8 jogos para cada seleção, faltam apenas 3 para eles disputarem, não vai conseguir alcançar Hungria nem Sérvia. Tem Ituano e CRB, o CRB ainda tem chance de brigar por uma vaga na primeira divisão, e o Ituano ainda tem chance de cair, né? Então vale alguma coisa, talvez valha a pena ficar de olho pelo menos num over 1,5 por aqui. E por último, Ceará e Sampaio Corrêa. Eu acho que a situação do Ceará em relação a buscar a classificação está muito difícil, né? O Ceará está a 12 pontos do Guarani, do Juventude, a 13 pontos do Sport. Acho que está muito difícil para buscar, faltando apenas 7 rodadas para a equipe do Ceará. E o Sampaio está mais próximo da zona de rebaixamento. Também pode ser um jogo ali onde o Sampaio tende a se arriscar um pouquinho para pelo menos pontuar. O problema é o Sampaio Corrêa sair na frente e se fechar, né? Aí pode ser um jogo um pouco mais truncado. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, um sábado diferente, né? Uma mescla aí de seleção com Série B, Série A. Espero que eu tenha conseguido te ajudar ou pelo menos não atrapalhar tanto o seu planejamento, o nosso planejamento, né? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like no vídeo que me ajuda, muito. E não esquece também de se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até domingo.